Glórias e glórias, a paz, irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Como é bom estar na casa de Deus, como é bom estar na presença do nosso soberano Deus, amém? Oh Deus, hoje mais uma noite de oração e poder, lembrando que o propósito é que no final desse culto nós vamos fazer uma unção especial, amém? Nós vamos nos preparar para a oração hoje de maneira diferente. Vamos ganhar a unção no alto da nossa cabeça, a unção da bênção completa, amém? E esse propósito, meu irmão, é o poder de Deus se manifestando na sua vida. Tem momentos que Deus faz a obra sem precisar acionar nenhum elemento desse mundo, mas tem momentos que a gente precisa ali para calibrar a nossa fé, seja lá por que for, é mistério, é coisa de Deus, é usar elementos desse mundo. E hoje nós vamos usar aquele óleo perfumado que foi sagrado já, creio que um ano já se passou, para ser, acho que não, está quase um ano, para ser, né, a unção aqui da nossa igreja, amém? O óleo azul que é o da bênção completa. Então daqui a pouco vai se preparar. Mas para a gente chegar lá e estar com o coração aberto para o Espírito Santo, para estar ali com os nossos polos espirituais ali abertos, para serem impregnados pela unção de Deus, vamos a Lucas capítulo 22, verso 25, amém? Nossa palavra vai se fixar aqui em alguns poucos versículos dessa passagem. Glória a Deus. Lucas 22, 25. Lucas, terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 22, verso 25. Isso. Amém? Então vamos lá. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Amém? Meu irmão, minha irmã, a instrução dessa noite é o que nós devemos fazer em relação aos outros para demonstrar a autoridade de Deus. Meu irmão, minha irmã, no nosso mundo hoje existe uma série de dificuldades de entender a mensagem da Bíblia, e eu já preguei sobre isso, porque o irmão e a irmã tentam interpretar a Bíblia com os pressupostos do mundo lá fora. Nunca vai dar certo, amém? Nós tivemos a oportunidade aqui na sexta-feira, nos cultos de estudo bíblico, de falar sobre a interpretação cristocêntrica da palavra, amém? Nós não devemos trazer os nossos pressupostos para entender a palavra, ao contrário, nós devemos deixar a palavra criar novos pressupostos dentro de nós. Para ser claro, vou explicar com um exemplo. Existem passagens na Bíblia que deixam claro que existe uma divisão de trabalho dentro do lar, onde o marido é constituído como autoridade sobre a casa. Hoje, no nosso mundo, quando alguém passa, né, por essa passagem, geralmente o faz de maneira a dizer que nesse caso a Bíblia deve ser atualizada. Alguns têm vergonha de falar dessa passagem, outros pulam essa passagem, outros tentam dar uma interpretação mais, digamos, contemporânea. Tudo errado. O problema está no pressuposto. Estão comigo, meus irmãos, ou não? O que significa o homem ser autoridade no lar? De acordo com a visão impregnada pelo mundo, é que o homem deve agir como um ditador dentro da casa, uma liderança autoritária, como se todos devessem a ele uma obediência cega, de acordo com os interesses desse indivíduo, desse homem. Meu irmão, é o pressuposto do mundo afetando
Porque na verdade esse é o tipo de manifestação do poder, da autoridade do mundo. No mundo é assim mesmo. Quem é revestido, quem tem uma investidura de autoridade, age como se aquilo fosse um privilégio. É cortejado, não é isso? É aplaudido, tem o seu ego massageado, não é isso? Tem lá o cordão dos puxa-saco, não é assim que se fala? Sim ou não? Daqueles que vão ficar, né, adulando, aí come, né, caviar, come lagosta, né? Vai quando vai dormir no hotel, é um hotel de 5 estrelas, quando viaja na primeira classe do avião, não é isso? Conhece o mundo. Esse é o tipo de autoridade do mundo. A autoridade está lá fora. É uma autoridade que usa dos outros para si próprio. A Bíblia não trata desse tipo de autoridade. Amém? Está claro? Então quando você pega esse tipo de autoridade que a gente vê nos reis, nos príncipes, nos presidentes, né, nos donos de multinacionais, e traz para dentro da casa, qual é a percepção que se tem? O homem vai ser um ditador, o homem vai ser aquele que vai levar vantagem sobre toda a casa, ele vai ter status diferenciado dentro da casa. Não vai entender nada. Quem raciocina assim não está raciocinando dentro dos pressupostos da Bíblia. Amém? Vou dar um outro exemplo. Um patrão é a autoridade de sua empresa, não é? Quando fala em patrão, o nosso país tem muito disso, né? Já pensa num bandido quase, não é assim? Patrão é aquele sem vergonha que ganha dinheiro explorando os outros, não é assim? Tem muito patrão que é assim mesmo. Mas a categoria patrão não significa isso. Esse é o patrão no mundo, o patrão que não está convertido. Porque o pastor, meu irmão, minha irmã, ele não se farta das ovelhas, ele protege as ovelhas. O patrão que age com tirania sobre os seus trabalhadores, esse patrão está agindo de acordo com as regras do mundo. A empresa é minha, eu faço como eu quero, eu mando do jeito que eu quero, todo mundo tem que me obedecer e tem que se submeter à minha autoridade. Não é desse tipo de autoridade que fala a Bíblia. E vou dar um terceiro exemplo. Esse talvez seja mais indigesto. Aquele que é revestido da autoridade religiosa, o sacerdote. O pastor, para dizer aqui na nomenclatura evangélica. O pastor, ele não foi constituído para que os fiéis, os membros da igreja, lhe sirvam. Sirvam, seja financeiramente, seja massageando o seu ego. Não precisa de tapete vermelho para pastor, não. Não precisa que o pastor seja ovacionado como se fosse uma celebridade. Ao contrário, o pastor que tem uma vida econômica muito diferente dos seus fiéis, há que se desconfiar. Há que se desconfiar. Sobretudo se é um pastor que vive apenas no ministério. Porque, meu irmão, minha irmã, as pessoas lá fora, sim, elas usam as outras. Aqui dentro, não. Quem é a maior autoridade deve ser entre todos o maior serviçal. Entre todos, o que tem a mais alta estatura deve ser o mais humilde. Aquele que recebe a maior missão deve ser o mais zeloso entre todos. Amém? Essa é a regra da Bíblia. E Jesus está nos explicando justamente nesses dois simples versículos. Olha o que ele dizia. E ele lhes disse, Jesus: os reis dos gentios, ou seja, os reis aí do mundo, dominam sobre eles, sobre o povo,
E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, ou seja, são adulados, são exaltados, né? Mas não sereis vós assim. Ele está falando para os seus discípulos, tá vendo? Com vocês a autoridade não será exercida desse jeito, não. Antes o maior entre vós seja como o menor, ou seja, aquele que tiver mais responsabilidade tem que ser mais humilde, e quem governa como quem serve. Meu irmão, minha irmã, e se a gente parar para pensar, não deveria ser assim mesmo? O governante, ele está lá para ser servido pelo povo, ou ele deveria estar lá para servir ao povo? A lógica do mundo é que está invertida, essa é a lógica certa. O pai é dentro da casa a autoridade, por quê? Porque ele, antes de todos, é o que mantém aquela casa em ordem, é que mantém aquela casa erguida, que vai trazer o pão de cada dia, que vai se esforçar mais do que todos. Enquanto as crianças dormem, ele está trabalhando. Enquanto a esposa tem que às vezes ficar ali separadinha para ensinar os filhos, para cuidar das crianças, para acompanhar o dever de casa, o marido tem que triplicar a jornada de trabalho. É assim que é a autoridade do marido dentro da casa. Não é para que a casa lhe sirva, é para que ele seja o maior entre todos os servidores da casa. Ele deveria ser assim também na empresa. Ora, o patrão, ele é aquele que vai receber, né? Ele vai ter a empresa dele existindo por conta do esforço daqueles que trabalham para ele. Então ele deve ser uma pessoa que vai tratar esses trabalhadores com amor e respeito, que vai dar um salário digno, que vai olhar nas suas necessidades, porque o trabalhador que passar mal, o trabalhador que estiver adoentado, o trabalhador que estiver atormentado por problemas dentro de casa, não vai trabalhar bem. Então caberia o patrão também dar as condições para que o trabalhador ele tenha ali condições de fazer o seu melhor. E na igreja então? Na igreja, o pastor tem que ser aquele que vai ter mais paciência, tem que ser aquele que vai ser mais sorridente, tem que ser aquele que vai dar o melhor testemunho, vai ter que ser aquele que vai dar o melhor dízimo e a melhor oferta. Amém? Porque ele, antes de qualquer outro, tem que ganhar as almas pelo exemplo. Ele é que estende o tapete vermelho para o membro, não é o membro que estende o tapete vermelho para ele. Amém? Ele que tem que confiar, ele que tem que convencer o membro a ficar na igreja. Não é a igreja querê-lo como seu pastor. Amém? Mesmo porque Deus assim, muda o sacerdote na hora que quer, a obra é dele, não é de homens. Então nós estamos chamados, meus irmãos, a mudar a nossa forma de perceber o ministério que Deus nos dá, principalmente quando nos constitui como autoridade. Meu irmão, da mais singela autoridade, que seja de uma mãe sobre o filho, que seja do pai sobre a casa, que seja do patrão sobre o empregado, que seja alguém que tem um posto de comando governamental, um gerente, um supervisor, não sei. E aqueles que estão dentro do ministério. Só o pastor? De maneira nenhuma. O pastor, o ministro, o obreiro. Amém? Todos devemos reinterpretar a maneira como nós devemos exercer os ministérios de autoridade que nos são confiados por Deus. Nós não podemos ser os tiranos lá de fora. Nós temos que ser os serviçais, como Cristo ensinou. Amém? O patrão que é cristão de fato, ele ganha os seus trabalhadores, não é só para fazer um bom trabalho, não, para Cristo também. O bom pai que serve dentro da sua casa com zelo, que dá o exemplo de boa conduta, ele ensina os filhos sem abrir a boca. Aquele que governa sobre os seus, seja cidade, estado, país, e que tem uma postura zelosa, meu irmão, ele torna a nação mais forte. E o pastor que exerce seu ministério, sem querer ser adulado, sem querer puxar saquismo, sem querer confete, esse pastor confirma o ministério da graça entre os seus.
Porque nós não estamos aqui, meus irmãos, mais no tempo da lei. Não existem vestes diferentes. Não existe privilégio no altar, amém? Não existe lugar santíssimo onde só o pastor pode entrar, não. Não é o pastor que santifica o altar, é o altar que santifica o pastor, amém? Então nós devemos ser o que Cristo quer que nós sejamos, e está escrito aqui: não sereis vós assim como lá fora. Antes, o maior, o que seria o maior dentro, por exemplo, da igreja? O pastor, ele é o responsável. Entre vós seja como o menor, amém? É o que mais serve, é o que mais se dedica, é o que mais zela para dar o bom exemplo, é o que mais cumpre a palavra. Nunca é perfeito, mas deve buscar ser entre todos o que vai mais praticar, portanto pecar menos. E quem governa como quem serve, amém? Ou seja, meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa forma de exercer a autoridade, amém? Está claro ou não está? E o que isso tem a ver? Hoje nós vamos uma noite de oração e poder. O que tem a ver com o que vem pela frente? Hoje nós vamos fazer uma unção especial da bênção completa. Às vezes o irmão não subiu, não atingiu aquela alta estatura que ele almeja, ou que deveria mesmo se almejar, ok? Mas que Deus reservou para ele. Por quê? Porque falta saber exercer esse ministério. Às vezes, meu irmão, minha irmã, Deus não eleva o sujeito, porque se elevar o sujeito, ele perde a visão de crente e adota a visão do mundo. Está claro ou não está? Às vezes o cara não tem neira nem beira, ganha isso aqui de status, já muda completamente. Começa a olhar envergado dos outros, tratar mal, achar que é mais do que a última bolacha do pacote. Aí Deus sabe o que vai fazer? Mas eu prefiro que esse irmão fique mais humildezinho, porque assim o coração dele continua comigo. Eu tinha um plano para ele, para fazer ele crescer, mas eu não posso. Se eu fizer isso, esse filhinho meu vai se perder. Então deixa ele pequenininho aí, porque infelizmente ele não sabe administrar. Amém? Então vamos aprender, meu irmão. Hoje na nossa oração, quando você receber essa unção da bênção completa, eu quero que a sua oração seja o seguinte: Senhor, me ensina a exercer o ministério que o Senhor tem para mim. Amém? Está claro ou não? Me ensina a ser autoridade que o Senhor. Ah, mas pastor, eu não penso em autoridade em nada. Não vai fugir da tua responsabilidade não, amém? Você tem que crescer para que a imagem de Deus reflita através de você. As pessoas têm que te ver para ver a luz de Deus saindo da tua conduta, amém? Então você tem que assumir a tua posição. Mas para isso a gente tem que aprender com o Espírito Santo como exercer essa autoridade. Seja em casa, seja na empresa, seja na igreja, seja nas instituições do mundo, não sei, seja onde for, amém? Em nome de Jesus, hoje nós vamos receber a unção e vamos, com o Espírito Santo, aprender a nos conduzir como autoridades do Senhor. Glórias, sim ou não? Em nome de Jesus. Então, aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.